MXRF11, o fundo de papéis da XP Asset. Vamos ler o relatório de maio de 2025, publicado agora, no dia 1º de julho de 2025. Bastante atrasado o relatório. Vamos continuar o acompanhamento do fundo aqui no canal. Esse será o tema do nosso vídeo de hoje. Ele iniciou as operações em 2012, tem um patrimônio líquido total de 4 bilhões 128 milhões, a cota patrimonial a R$ 9,44. Na data que eu gravo aqui com vocês, o MXRF11 cota na B3 a R$ 9,48, fazendo um P sobre BP de 1,01, 1% acima do valor patrimonial, uma variação positiva nos últimos 12 meses de 5,92%. A cotação lá no mercado secundário, em dezembro, chegou aos R$ 8,23, desde então buscou uma recuperação, inclusive já chegando aos R$ 9,46, e agora repousa aos R$ 9,48. A última distribuição do fundo foi de 10 centavos por cota, será paga agora, no dia 14 de julho de 2025, fazendo um yield mensal de 1,05, anual de 12,01%. Se o cotista tivesse investido R$ 1.000 há 2 anos em MXRF11, teria hoje R$ 1.135,30, já considerando o reinvestimento dos dividendos. Apesar desta recuperação lá no mercado secundário, o MXRF11 não consegue superar o CDI. Segundo o site Investidor 10, no período, o MXRF11 retornou ao cotista uma rentabilidade de 13,53%, o CDI 25,31%, o IPCA 9,41% e o IFIX 10,17%, superando apenas em pequena medida o IFIX e também o IPCA. Então, ponto importante é a rentabilidade aqui do MXRF11. Mas, retornando aqui para o relatório, a gestão comenta que nesta distribuição de 10 centavos por cota, o fundo consegue fazer um yield de 1,06 mensal, anual de 13,45, equivalente a 101,05% do CDI no período. Em relação às movimentações aqui do fundo, a gestão comenta que ele percebeu um elevado crescimento do número de cotistas na sua base, com mais de 1.300.000 cotistas. Em relação aos objetivos aqui do fundo, a gestão destaca que ele visa a alocação de 80% do patrimônio líquido em CRIs com bons nomes de crédito e 20% do patrimônio líquido em permutas financeiras, buscando uma rentabilidade em relação às permutas na ordem de INCC mais 13% ao ano, além de operações de FIIs com características de CRIs, que por motivos diversos foram estruturados via FIIs. Em relação ao book de CRI, segundo a gestão, houve um aumento na exposição do CRI Econ 2, na casa de R$ 7.910.000, e segundo a gestão, ela segue originando o pipeline de CRIs e permutas financeiras, bem como busca oportunidades na reciclagem de portfólio no mercado secundário. Já em relação ao book de permutas financeiras, não foi realizado novos aportes e, por fim, no book de FIIs, não ocorreram movimentações relevantes no período. Esta distribuição de 10 centavos por cota totaliza um resultado de R$ 44.590.000. No book de CRIs, o resultado caixa foi de R$ 38.120.000, enquanto no book de FIIs, o resultado foi de R$ 5 milhões. Já no book de permutas, o resultado foi de R$ 3.900.000. E ainda, em virtude do regime caixa seguido pelo fundo, o fundo possui uma reserva acumulada de correção monetária na ordem de 35 milhões, equivalente a 8 centavos por cota. A esta distribuição de 10 centavos por cota, segundo a gestão, considerando o preço de fechamento de R$ 9,46, ele produz um resultado equivalente a 102,89% do CDI no período, já livre de impostos, ou ainda 121,05% do CDI, com um gross up de 15% de impostos. Em relação à DRE do fundo para maio de 2025, ele fez um total de 47 milhões de receitas, subtraídas as despesas de 3.240.000, chegando a um resultado de R$ 44.608.000, um rendimento distribuído de R$ 43.732.000, chegando a distribuir 10 centavos por cota. Em relação à composição aqui do resultado, a maior contribuição veio aqui das receitas de CRIs, seguidos das receitas de FIIs e também das receitas de permutas, além de receitas de LCIs e também
renda fixa. Em relação à receita de CRIs, chega aqui na casa de 8 centavos por cota. E no resultado acumulado dos últimos 6 meses, em relação à receita de CRIs, o fundo fez 51 centavos, 6 centavos de receitas de FIIs, 2 centavos de receitas de permutas, 4 centavos de despesas financeiras, chegando a um resultado de 57 centavos por cota. Em relação à rentabilidade do fundo no período, ele deu 13,01, já considerando o valor de mercado da cota mais os rendimentos. Em relação à NTNB, deu um resultado de 12,54, enquanto o IFIX retornou 12,41%. Em relação à rentabilidade do fundo para maio de 2025, se comparado aos benchmarks, a cota patrimonial a R$ 9,44, considerando o valor de mercado da cota a R$ 9,46, dá aí um ganho de capital bruto de 2,83%, enquanto a taxa interna de retorno bruta 3,8%, o retorno total bruto de 3,8%, a NTNB principal 0,81%, o IFIX 1,44%, dando uma diferença versus a NTNB de 3% e uma diferença versus o IFIX de 2,36%. Em relação ao volume total no mês negociado, ele chega na B3 a 233 milhões, formando um giro de cotas de 5,67%, e na composição de portfólio ele tem 80% de CRIs, 12% em FIIs, 6,6% de permutas financeiras e 1,3% em caixa. Na carteira indexada ao CDI, ela corresponde a 12% do PL aqui da carteira, a uma taxa média de aquisição de 2,69%, uma taxa média de marcação a mercado de 2,81%. Já na carteira indexada ao IPCA, ela corresponde a 75% aqui do fundo. Ela está aqui também no misto de INCC, dando uma taxa média de aquisição de 8,64%, uma taxa média de marcação ao ano de 10,42%, enquanto na carteira de FIIs correspondem a 12% do patrimônio líquido aqui do fundo, chegando a um LTV médio de 51%. Na tabela de sensibilidade, operando com um ágio de 0,6% em relação ao seu patrimonial e a cota a mercado na casa de R$ 9,50, ele produz um yield de IPCA mais 9,94% e um yield de CDI mais 2,47%. Em relação às movimentações, houve aqui um aumento de exposição no CRI Econ 2 no montante de R$ 7.910.000 e o fundo também fez a alienação dos CRIs BRF e GPA2 para a gestão ordinária de caixa. Em relação à exposição aqui do portfólio de CRIs, ele segue com 32,15% no imobiliário residencial, mas ele tem aqui também 19,49% de varejo alimentício, 9,36% de varejo, 7,19% de shoppings, além de 5,84% em agronegócio. Em relação à indexação de IPCA, ela forma 84,96% da carteira aqui do fundo, 15% de CDI e também 0,03% de IGPM. Em relação ao vencimento e as durations dos CRIs, 1% agora para 2025. Em relação ao vencimento lá para 2031, chega a 75% e 29% com uma duration da carteira vencendo acima de 2031. A maior exposição de CRIs aqui do fundo é do Shopping Itaquera, no montante de 144 milhões, uma duration de 5,8 anos, 3,5% da carteira aqui do MXRF11, a uma taxa de IPCA mais 9,11%, com uma periodicidade mensal. Em relação aos CRIs marcados aqui na carteira, ele segue lá com o CRI da Hart, segue aqui também com o CRI da Urbiplan Mezanino. E em relação a este CRI, a gestão comenta que segue com conversas para vender o crédito e sair do risco. E também o CRI Next Growth, que segundo a gestão, ela espera uma recuperação dos recursos para os cotistas, conforme o avanço da execução das garantias segue aí nas vias judiciais, no montante aproximado de 17 milhões, com uma alienação fiduciária de um terreno lá em Gravataí, no Rio Grande do Sul. Perfeito, pessoal? De MXRF11 é basicamente isso. Bora continuar acompanhamento do fundo. Ele que segue já um pouco acima da sua cota patrimonial em relação à sua cota no mercado secundário, formando um ágio de 0,1%,
mas o fundo segue distribuindo na casa de 10 centavos por cota, propiciando uma pequena rentabilidade para o seu cotista, perfeito? Lembrando que este vídeo não é a recomendação de compra ou de venda de nenhum dos ativos aqui mencionados. Aos novos inscritos, bem-vindos, você que permanece conosco, muito obrigado por isso também. E você que ainda não é inscrito, considere se inscrever, deixe seu like, seu joinha, porque tudo isso nos fortalece aqui na produção de conteúdos. Fechou? Voltamos com vocês num próximo vídeo. Fraterno abraço a todos, até mais.